Oi, pessoal, um abraço a todos vocês. Vamos falar hoje aqui de uma história verdadeira, uma história muito complicada. Estamos garimpando verdades no meio de mentiras, nessa rede de mentiras, engano, né, de adulteração. Então, gostaria muito que vocês fizessem primeiro uma pesquisa sobre Constantino, o imperador Constantino. Esse é o nome que os livros de história contam dele. Sabemos que ele mudou toda a história, ele mudou leis, dias, nome do Criador. Ele que impôs aí a religião, o cristianismo vem dele. E segundo a história, ele morreu no ano 337, depois de você está falando Cristo, é claro, né? Do filho dele. E que vocês também fizessem uma pesquisa sobre o rei, nem rei, a história diz que ele não é rei, a Bíblia fala dele, tanto a Bíblia quanto os livros de história fala dele de Alexandre o Grande. E sabemos que esse Alexandre o Grande é o mesmo rei que estava ali no livro de Macabeus, né? Que todos esses reis, eles têm vários nomes diferentes. É igualzinho o rei Ezequias, que é chamado Joaquim na Bíblia, né? Assim como Dom Pedro, né? Ele também tem vários nomes. E você nunca sabe qual é o nome verdadeiro dele. Então, isso tudo foi para nos causar um engano, né? Nos embaralhar muito mais ainda a mente, o nosso entendimento, para que nós não chegássemos a lugar nenhum. Então, a história que eu vou ler hoje aqui, ela se encontra no livro de Ezequiel, Daniel e 2 Tessalonicenses. Gostaria muito que vocês fizessem também em casa uma pesquisa, né, a respeito da vida dessas duas pessoas, desses dois personagens que eu falei agora sobre eles. Sabemos muito pouco de Alexandre o Grande dentro da história da Bíblia. Ela fala muito dele ali nos livros de Macabeus, e alguns livros também apócrifos, né? O seu rei foi expandido, o seu reino foi expandido. Aí eu disse rei, né? O reino dele foi expandido. Sabemos que Constantino morreu de uma morte misteriosa no dia de Pentecostes cristão. Olha para vocês verem aí, né? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. E é ele que está todo profano. E esse Constantino tem tudo para ser um rei hebreu. Não estou afirmando que ele seja um rei hebreu, do povo hebreu. Mas como está no caso, esse Constantino era um romano. Ali também se fala de Herodes, tetrarca, né? Nos tempos de Arruxa. E fala também de César. Então tudo isso é um garimpo. Tudo isso é um trabalho minucioso que a gente tem feito, tantas pessoas em tantos canais. Não somos o dono da verdade, mas trabalhamos para o dono dela, que é Yahushua. E foi ele quem disse que ia nos auxiliar para que nós chegássemos a um entendimento, né? Então é muito melhor você usar coisas grandes do que ficar acovardado na mesmice. Assim como muitas pessoas têm nos criticado, mas fica na mesmas coisas, né? Apegando às mesmas coisas, do que você usar, ter um voo mais alto. Mesmo que nós quebra a cara. Isso é muito melhor, né? Isso remete-nos àquela palavra, a parábola dos talentos. É melhor você ouvir de Yahushua. Você é um servo fiel que trabalhou, lutou. Assim, quando ele perguntar para nós ali, quando estivermos diante dele, que vai perguntar para cada um de nós, né? O que fizeste com o talento que eu te dei. Do que ouvir dele, servo injusto, ingrato. Você escondeu o meu talento, agora vai para o lago de fogo lá, ali haverá choro e ranger de dentes, né? Então, o talento que ele tem nos dado, a mim e tantas pessoas, nós temos trabalhado com ele. Não somos donos da verdade, de maneira nenhuma. A gente vê uma história, lê essa história, quebra a cabeça com essa história como se fosse, sabe, uma prova para passar para o Enem, no vestibular. Às vezes somos reprovados naquilo que nós lemos novamente, né, e buscamos achar um entendimento, para esse entendimento passar para vocês, e gostaria muito que vocês também fizessem essas pesquisas em casa, né? É uma passagem muito que já limos várias vezes nos Tempos de Pedra. E falar em Tempos de Pedra, o próximo vídeo vamos falar sobre tempos, né? E vocês vão ficar assustados. Então vamos, e maravilhados também, é claro, né? Vamos ler aqui essa passagem que se encontra. Vamos começar aqui no livro de Ezequiel. Ezequiel 28. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, aqui está escrito Senhor, mas é Yahweh, né? Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro,
Toda vez que se refere Tiro na Bíblia, está se referindo a Yerushalayim, Jerusalém, na Bíblia. Brasil. Visto, assim diz Yahweh, visto como se eleva o teu coração e diz, eu sou Deus. Olha, é um homem falando isso aqui. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem não Deus, estima o teu coração como se fora o coração de Deus. Esse homem, ele tinha essa presunção, essa soberba de ser como Deus. E a história diz que Constantino se sentia assim. É esse mesmo Constantino que a história chama que era romano. O que viu a cruz, que trouxe ela para dentro da religião. Por esse sinal vencerás. Eu tenho um livro aqui que vocês viram sobre isso aí. Documento da Igreja Católica. E ele confecciona toda essa cruz nos seus capacetes, nos seus escudos, nos seus uniformes militares. A Bíblia diz que Alexandre o Grande, ele era um militar, um grande militar montado sobre seu cavalo Cébulos. E outra coisa que eu vou dizer para vocês. Constantino, ele manda matar o seu sogro, segundo a história, a sua esposa e sacrifica também o seu filho. Olha a história de Jesus entrando aí. Eis que mais sábio és que Daniel. Está falando que ele é mais sábio até que Daniel, esse rei. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. A sabedoria e o entendimento, assim como Salomão. Sabedoria para o mal, que existe também sabedoria para o mal. É o que as pessoas têm feito aí hoje. As suas grandes invenções, a que aprendeu aí, que as mulheres aprenderam com os anjos caídos. Muito falado aí pelos nossos irmãos nos canais aí, nos livros que eles leem aí. Isso é verdade. Pela extensão da sua sabedoria e do teu comércio, aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Assim como o rei Manassés fez lá, esse rei tinha fazendo aqui muito mais. É por isso que eu digo que essa história aqui é a história de Constantino. A história de Constantino. Por isso que o nome dele não está aqui. Portanto, assim diz Yahweh, pois que estimo o teu coração como se fosse o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos. Olha os estranhos entrando na história. Os europeus entrando na história. Os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembaiarão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e te mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer, e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Essa história pode ser tanto de Constantino, ou como pode ser do filho dele que morre transpassado ali, Alexandre. Aí entra a história do Jesus. Tanto pode ser a história do pai como a história do filho. Estamos garimpando verdades no meio de mentira. Porque a história diz que Constantino morreu da morte misteriosa no dia de Pentecostes cristão. E já Alexandre foi morto mesmo, né? Ou vice-versa. Vocês precisam me ajudar a pesquisar isso aí. E dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Ele ia perguntar para a pessoa que estava matando ele. Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te transpassa. Da morte dos incircuncisos. Olha, eu estou dizendo para você que essa história de um rei de Israel, vocês não estão gritando. A quem são os incircuncisos? A incircuncisão era feita com o povo Yahudim. Incircunciso, o que Davi falou lá para aquele Golias, né? Seu incircunciso de coração, eu vou cortar a sua cabeça. Você vê que ele... Gente, é muito forte essa história. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão dos estranhos, porque eu falei e diz Yahweh. Essa passagem, ela vai até do capítulo 28 de Ezequiel ao 10, né? Agora vai falar uma lamentação sobre o rei de Tiros. E esse rei, ele entra aqui dentro, essa sabedoria que ele tinha, não veio dele, mas essa sabedoria ela vem desse Deus aqui, ó.
Vamos ver aqui agora, aqui, ó. Veio mais a minha palavra de Yarro, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz: Assim diz Yarro, tu és o afiador da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Agora está falando do Deus desse século. A quem esse príncipe de Tiro recebe essa sabedoria? Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônico, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foste preparado. Estou dizendo para vocês, se vocês não acreditam em mim, aqui está falando de um príncipe, de um homem, e aqui está falando de quem é que deu para ele a sabedoria. A mesma sabedoria que tem hoje nossos líderes políticos, cientistas, compositores, cantores, falsos pastores, falsos papas, que recebem os prêmios aí da ONU, os Nobel da Paz, os prêmios Nobel, né? Tudo que você vê aí, as estatuetas de Oscar, de tudo que você imagina, os Grêmios latinos das músicas evangélicas, toda essa sabedoria vem desse Deus aqui. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo, né? De Yarro estava, no meio das pedras afogueadas andava, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do comércio, se encheu o teu interior de violência, pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Yarro, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste, perdão, a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Eu estou lendo essa passagem, que ela não faz nem parte do que eu ia falar, só para vocês entenderem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela justiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem, e todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais será para sempre. Então está falando aqui desse querubim que chegou para Yahushua e disse para Yahushua: todos os reinos e glórias são meus. Eu dou a quem me adora. E essa sabedoria do livro de Ezequiel 28, desse rei, que não fala o nome dele, ela foi dada por esse querubim aqui, chamado Diabo, Satanás, Serpente, Dragão. Dá um nome que você queira dar. Jesus Cristo também. Precisava de um corpo. É por isso que a Yahushua diz, no livro de Coríntios: vós sois o templo de Deus. Estou falando Deus para você entender. O templo de Yarro. Eu nem gosto de falar a palavra Deus. Em Atos 7,58 também diz a mesma coisa. Eu não habito em templo feito por mãos de homens. Porque o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. E a própria ação que a Yahushua ensina ali para os discípulos, não para eles fazer aquilo, mas Yahushua está mostrando para eles uma fórmula, né, de orar, uma maneira de orar, um modelo de oração, que não é aquilo para repetir aquilo. Também começa assim: Pai nosso que estás, que habita no céu. E o único lugar em que o Criador Yarro, ele pode habitar, é dentro de você. É esse templo construído pela mão dele, que foi totalmente modificado, perdeu a sua luminosidade, agora é escura, nessa escuridão. Você vai ver isso lá no livro de Adão e Eva. E você não precisa nem ler o livro de Adão e Eva, você for inteligente, você vai ver, e Yahushua fala: vós sois a luz do mundo. É por isso que Shaul diz: aquele que está em Yahushua, nova criatura é. Você vai passar a ser uma luz, luz do mundo. E o Yahushua disse para os seus discípulos, para os seus apóstolos: vós sois a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo.
E se eu não for, o Espírito Consolador não vai vir para que vocês recebam essa luz. Então a única vez que Yahweh pode habitar aqui na terra é dentro desse templo, na mente do homem. E você vê então que esse rei, ele cresceu de uma soberba tão grande, se engrandeceu de tal maneira, que ele queria ser Deus, e nós sabemos que essa ideia era de Constantino. E sabemos que a palavra Cristo ela vem do filho de Constantino, Cristo é Jesus Cristo, filho de Io, lá em latim. Isso é em todas as cruzes, inclusive na minha Bíblia que eu tenho em casa lá, católica, e vocês também têm aí. É esse rei que traz todas essas coisas para dentro do Brasil, Jerusalém. E sabemos que Alexandre o Grande tem tudo para ser o filho de Constantino. Aí o nosso amigo deu outro nome, tudo, mas tudo é um trabalho que eu faço, os outros irmãos de outros canais fazem. Fazemos tanto no físico como na internet. Daqui uns dias vamos ser no físico, que vai tudo ser cortado. Né? Falava para vocês que tudo está terminando, vocês não estão acreditando, né? O fim do papel moeda já chegou. Estão passando já nos comerciais de TV aí. O fim do papel moeda. Foi até falado ontem, um ministro falando aí que vai terminar. E ninguém está acreditando em nós. E quando se diz no livro de Daniel que a abominação foi colocada no lugar santo, figurativamente falando, está falando do Cristo Redentor no Monte Santo, no Monte Moriá, onde estava o templo que levava o nome de Yahweh, e Yahweh não habitava ali, só levava o nome dele, a casa de Yahweh. E também falando do nome que foi trocado. A verdade tirada e a mentira colocada no lugar. A mentira colocada no lugar. E nós blasfemamos o nome do Criador todo dia, todo santo dia, e o próprio Criador quem disse lá. Porque o meu nome tem sido profanado e blasfemado todo dia, nas nações onde vocês estão, dentro de Jerusalém, em todos os lugares. Então você vê que tudo isso no livro de Daniel também, 11, fala sobre esse rei, né? Vou ler aqui no 35. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, e purificados, e embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todos Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas o Deus da fortaleza honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedra preciosa, e com coisas agradáveis. Então, para você entender o que nós estamos falando, que aquele rei, ele tem tudo para ser um rei hebreu, essa passagem aqui do 38, de Daniel 11, né? Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E elevar-se-á com castelo. Então você está vendo aqui, quem é o Deus de seus pais? Está falando do pai dele? Não. O Deus a quem... Eu estou falando Deus para vocês entenderem. Para vocês entenderem, senão eu vou sair fora aqui do tempo da leitura, vocês não vão entender nada. Está falando de Yahweh. O Ur, o pai de Davi, de Josias, de todos os reis que veio antes deles. A um Deus a quem seus pais não conheceram, ele ia colocar no lugar. Ele ia servir a esse querubim que foi expulso do céu e que hoje está aqui na terra. É o Deus da terra, o Deus da guerra, o Deus, sabe, do caos, do terror, que tem feito tantas maravilhas e prodígios de mentira, de engano,
enganando a todos e sendo adorado por tudo e por todos. São esses reis aqui. E essa coisa, isso já aconteceu. Eu bati nessa tecla um dia e fui criticado e apedrejado por causa disso. Isso não vai acontecer mais, já aconteceu. A mentira já foi colocada no lugar da verdade. A abominação desoladora falada por Yahushua, tanto no livro de Tiago, de Mateus, de Apocalipse, Daniel, está colocado no lugar da verdade. A mentira. A mentira prosperou, já cresceu, sabe? Já está com suas pernas tão longas, está que nem um papalégua. Hoje, todo mundo tem adorado esse Deus. E esse Deus, essa morte da cruz, você vê que hoje as novelas, as telenovelas da Rede Record, de televisão, eu estava vendo hoje e estava assustado, que ela mostra ali o J, ela mostra uma cruz, e depois a cruz se transforma em J, a palavra Jesus. Aí forma a palavra Jesus, do Ministério Cristiano chamada Jesus. E sabemos de cor e salteado que essa história da cruz, da religião, do culto a esse Deus, principalmente na era moderna, na era que nós estamos se encontrando agora, depois de Arruja, foi trazida por Constantino. Foi trazida por Constantino. E se você for ler toda a passagem do livro de Daniel 11, você vai ver que está apontando para um rei hebreu. E Ezequiel também apontando para um rei hebreu. É ele quem coloca o filho dele naquela cruz para morrer. Por isso que no livro ali de Pedro, Apocalipse de Pedro, tanto o Apocalipse de Pedro como a carta de Pedro a Filipe, apócrifos, você vai ver Yahushua falando isso que está aí, não sou eu. Mas são uma raça de filhos de demônio. Está dizendo assim ali. E é por isso que você não vai entender nunca. Porque essa cópia que nós temos desse corpo aqui é uma cópia da morte, do Deus morte. É por isso que precisamos ser glorificados para pagar, para sair desse corpo da morte. Que tanto Saul falou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso quebra a cabeça muito forte. Promessa para os dias de hoje. Eu estou só falando para vocês isso aqui para vocês entenderem. O time está falando aqui de Arrujo do grande terremoto, está para chegar aí, a qualquer hora. Mas só para vocês entenderem toda essa história de Daniel, de Ezequiel e de 2 Tessalonicenses, vai falar daqui a pouco. Essa história já aconteceu. Estamos esperando um homem chegar, entrar num templo. O templo somos nós mesmos, a mente humana, aonde ele entrou. O hipnotismo, a escravidão humana de mente. E que nos obriga a falar todo dia o nome de Deus, de Senhor, blasfemar o nome dos profetas, falar que Jerusalém é aquela que está lá naquele lugar. Jerusalém é uma terra, é uma região, não uma cidade. Existe a cidade de Jerusalém dentro das terras de Jerusalém, e não uma cidade de Jerusalém dentro das terras de Israel. Isso nunca existiu, e isso nunca vai existir, e todos os políticos já sabem dos nossos canais aí na televisão. Aí no YouTube, perdão, aí na rede social. Todos esses vêm na televisão falar. A terra plana, falada, sabe, aí nos comerciais, com deboche, né? Ah, tem uns que creem que a terra é plana, isso, aquilo outro. Vocês precisam se preparar para a rota de colisão que vai colidir, sabe, com coisas fortes aí, que está por vir, todos aqueles que creem em Russo. Mas haverá livramento. Então você vai ver, você está vendo, né, perdão, que toda essa história, sabe, dessa abominação, ela foi colocada já no lugar da verdade. Ela foi colocada no lugar da verdade. Porque estará no templo de Deus, né? E falará ali, blasfêmia com... Que templo é esse? Yahweh não habita em templos feitos por mão de homem. Yahweh não habita, quem sabe, em pedra. Mas você pode pegar um templo, uma casa, e colocar dentro de uma outra casa. Que casa é essa? Essa casa aqui. É por isso que a Rússia fala, ali falando, né? Quando o espírito imundo sai, que ele é expulso, ele sai andando por deserto, procurando casas. Não encontrando, ele volta à sua antiga morada, à sua antiga casa, o seu antigo templo. E achando ele vazio, o seu espírito da consolação, ele busca mais 7 piores do que eles. Está vendo só? Como é que é fácil de entender as coisas do Criador?
O único lugar que Yahweh habita é dentro de você. Dentro de você. E nem em outro lugar mais. Mas você pode colocar essa casa dentro de outra casa quando você vai lá fazer uma ceia de Natal, adorando ali a árvore de Natal, dentro de um outro templo. Quando você ajoelha no chão fazendo uma oração para Deus, para Zeus, para Senhor, para Jesus, para Maria, para Aparecida. Você está colocando um templo, que já não é mais o templo do Criador, mas ele está sendo habitado por um espírito imundo, dentro de um templo de pedra, que não tem nada a ver. Vem um furacão, ele vai fazer cair e matar o templo vivo, que é você. É por isso que o livro de Ezequiel está falando aqui. Esse rei que traz essas coisas para cá. O seu coração se eleva depois, aqui você vai ver no capítulo 28, mostrando quem é que faz ele fazer essas coisas. Que toda vez que o seu coração, sabe, você fica se ensoberba, que você, sabe, se orgulha de alguma coisa, sabe, de grande, você se pende a cair para o lado desse Deus. Porque as coisas do Criador é com humildade. É com pés no chão mesmo. Você precisa ter os pés no chão, porque você e eu somos chão, somos barro, somos terra. É por isso que somos homens de barro. E quando você tem os seus pés no chão, você sabe que você está no seu patamar, no seu limite. Que quando você quer se elevar acima disso aí, você só faz cair. Você só faz cair. Porque você jamais vai habitar lá em cima sem ser glorificado. É isso que aconteceu lá com esse querubim. E todas as pessoas que se levantam e se engrandecem, acontece isso. Que aconteceu aí com esse príncipe. Aqui está falando Tiro, mas de Jerusalém. E tem tudo para ser Constantino, tem tudo para ser Alexandre. Aqui ele chama de o grande, né? Grande só existe um, Yahweh e Yahushua. Vamos ver agora no livro de 2 Tessalonicenses. Olha, irmão, rogamo-vos pela vinda de nossos, daquele falando, né, nunca foi, nosso Salvador Yahushua, e pela nossa reunião com Ele, e que não vos movais facilmente vosso entendimento, olha o entendimento aí, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, né? Como de nós, como se o dia de Yahushua estivesse a pé. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. A história de Jesus está ligada àquela passagem de Ezequiel e de Daniel também. A abominação, o Deus morte, a crucificação mentirosa, a cruz, a ressurreição. O homem do pecado, o filho da perdição, o filho daquele rei, a quem a história diz que Constantino manda matar. Manda matar na onde? Na cruz, para que ele fosse um Deus, assim como ele queria ser. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, contra tudo que se chama santo, Yahweh, separado. A palavra santo também é a palavra mentirosa, eu estou falando para você entender. Ou se adora. Quem que tem que ser adorado? Yahweh. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo se parecer com Deus. Que templo é esse, Antônio Carlos? É o templo lá? Não. Você. As pessoas, quando fazem oração, eles fazem o que elas falam? Ai, Jesus, né? Tome o seu altar, né? O meu coração é o teu altar. A minha vida é tua. Tudo, sabe, que é meu, é teu. Não é assim que as pessoas falam? Para ir para Jesus? Nós também não falávamos assim no Templo de Pedra? Oh, meu Deus, meu Pai, né? Todo-Poderoso. Esse é o templo que está falando aqui. Não é o templo de pedra, porque Yahweh não habita lá. Yahweh não habita lá. E os demônios também não. Os demônios aparecem ali, mas incorporados em pessoas falando mentira. Eles não habitam em templo de pedra também.
São espíritos. Espírito não habita em templo de pedra. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vos sabeis o que detém para que seu próprio tempo seja manifestado. Falando aqui, ó, desse Deus. Porque já o mistério da justiça opera, porque já o mistério da justiça opera. Falando da morte desse príncipe aqui. Shaul já combatia isso aqui. O povo hebreu, pessoal, não era santo, não era coitadinho, não. É por isso que eles foram, sabe, escravos. É por isso que eles perderam tudo. Vocês viram o que eles fizeram com Moshe? Fizeram um bezerro de ouro quando Moshe estava no Monte Sinai. E somente há um agora que resiste até que do meio seja tirado. Que vai ser tirado um dia. Então será revelado o iníquo, a quem Yahweh desfará sobre sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, como todo poder, sinais e prodígios de mentira. Tá vendo? A esse segundo a vinda. Pessoal, isso é muito forte. Shaul falava que sabe que isso ia acontecer. E isso aconteceu. Hoje o Jesus, ele faz tudo esses prodígios e milagres, sabe, maravilhas ele não faz. Maravilhas é quando você faz ressuscitar mortos, ele não ressuscita ninguém. Mas tenta por intermédio da tecnologia, né? Transforma homem em mulher, mulher em homem. Pessoal, isso acontece em todos os tempos de pedra por intermédio de outro tempo, de outra casa que é o ser humano. Você não vê esses espíritas, né? Muitos agora estão presos na cadeia, porque você vê que da onde sai ali as coisas que eles acham que são boas, sai também um engano, a mentira, porque nunca foi tudo bom, tudo ali foi um engano, né? Estupando mulheres, né? Fazendo tantas coisas que vocês já têm visto aí na mídia, tanto, sabe, nos tempos de pedra, católico, evangélico, a pedofilia, tudo que você imagina sai dessas pessoas, o engano. E quantos enganos saem dessas pessoas que estão hoje aí na mídia também? Você viu o que aconteceu agora no Rio de Janeiro com a Flor de Lis, né? E quantas pessoas estão emitidas na política, na corrupção? É por isso que eles não aprovam de jeito nenhum essa lei aí, uma lei que tinha aí que dos impostos dos tempos de pedra, né? Brigaram aí. Toda mentira, todo engano sai dessas pessoas. E muitos também creem em arroxo. Tem que ser exaltado, e quando se exalta, quem habita essas mentes? O Deus desse século. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de engano. A vinda do Jesus. Do Jesus que Shaul está falando aqui. Da morte, da cruz. Já tinha acontecido ali. Através, sabe, da República, através perdão, da República, naquela época não existia, né, pessoal? Eu me empolguei agora aqui, né? Do poderio que tinha aqueles reis ali, sobre toda a terra. Constantino vê que, sabe, estava perdendo espaço ali para o povo de Arrocha. Então ele, sabe, resolve criar ali o Deus, né? Ele já adorava o sol. Angra dos Reis, sabe, cheio de, sabe, de sol desenhado no chão, pessoal. Aquela cruz, aquela estrela de 9 pontas. E várias partes do Brasil, a maçonaria, que está dentro, sabe, dos templos, né? Que é a mãe de todos os templos evangélicos e católicos, espíritas, hindus, islâmicos. Que serve esse Deus Sol, Deus Jesus, o Sol invicto, a quem Constantino invocava e sacrificava ali. Eu tenho livro falando sobre isso. E todos vocês sabem disso. E o cristianismo sai, sabe, dessas entranhas de Constantino. Eu não estou afirmando, mas eu tenho tudo para ser um rei hebreu. Segundo o que eu li no livro de Ezequiel e Daniel, está mostrando que é um rei que sai de Jerusalém, porque de Jerusalém sai todo mentira e engano.
É por isso que Yahweh diz, eu traria vocês sobre os estranhos. Quem são os estranhos? Os espanhóis, os holandeses, os ingleses, os franceses. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Assim como, sabe, pessoal, muitas coisas ainda vamos descobrir. E com todo engano de injustiça os que perecem, porque não receberam amor da verdade para se salvarem. Não receberam arroxo. E por isso, Yahweh enviará a operação do erro para que criem uma mentira. Eu falei várias vezes sobre isso aqui em poucos vídeos, em poucos tempos, né? E por isso, Yahweh enviará a operação do erro para que criem uma mentira. O mundo está crendo na mentira, o mundo está, sabe, conectado, sabe, plugado numa mentira, conectado a uma mentira. Esse Deus, sabe, o pai da mentira, que é o próprio Jesus Cristo, Deus morto, sabe, o Deus da cruz, que é um homem que morreu ali numa cruz, um sacrifício a um Deus, precisava desse sacrifício, para que esse nome fosse, sabe, renascido. É por isso que é escrito aqui, né, é revelado o filho da iniquidade, né, o iníquo. E ele é revelado através dessa falsa morte, dessa falsa, sabe, ressurreição do terceiro dia. E a Yahushua não morreu, e a Yahushua glorificou e sumiu dali, a Yahushua. E isso não se encontra só nos apóstolos, se encontra também em toda a Bíblia católica, Bíblia página verdadeira dos evangélicos. A passagem a Yahushua esperou ali, disse, está tudo feito, está tudo consumado, e houve um grande terremoto, todo mundo saiu correndo. E só você pesquisar, você vai ver que, sabe, não houve ali nada, e as pessoas ali ressuscitaram e foram vistas na cidade santa de Jerusalém. Muitas pessoas. E cadê essas pessoas? Então, foram levadas para algum lugar, escondida, oculta, assim como vários profetas estavam, sabe, ocultados até nos dias de hoje. E a Rússia que confirma isso, muitos de vós não morrerão. E daí? Aí eles criam essa falsa morte. A morte de um rei, de um filho de um rei ali. E isso é adorado até os dias de hoje, o sol invicto, né? O filho de Dio, falado em latim. Para que seja julgado todos que não criam a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graça a Yahweh por vós, irmão, amados, por vos ter elegido, né, Yahweh elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, a fé e fé da verdade. Para que pelo nosso promessa vos chamou para alcançar-se a glória do nosso Salvador e a roja, né? Essa passagem eu já falei sobre ela há poucos dias agora, eu volto a falar novamente, porque uma coisa está conectada à outra. Uma coisa está atrelada à outra. E eu precisava falar novamente dessa passagem aqui. Então você vê que a história desse Jesus, ela sai dali. Ali não está matando o carro, ali não está falando essa história. Mas essa história sai dessa elevação, desse orgulho, dessa soberba. Essa mentira que tem, sabe, comandado o mundo até nos dias de hoje. A riqueza. O engrandecimento, sabe, das pessoas, sabe, esse glamour hoje que você vê hoje no mundo está ligado a essa religião. A religião é a mãe da república. A religião é a mãe da ONU, é a mãe da OMS, é a mãe da OTAN. É a mãe, sabe, do MEC. É a mãe da democracia. É a mãe sabe, dos republicanos, eu falei novamente. É a mãe de toda mentira, de todo engano. É a mãe do esporte, a mãe da música, a mãe, sabe, do teatro. A religião está atrelada, tudo isso tem a ver com isso que nós acabamos de ler agora aqui. O que tem influenciado o mundo hoje sai, primeiramente, da religião. De um lado está, sabe, o fanatismo islâmico, dos hindus, dos espíritas, dos encadecistas.
dos católicos, dos evangélicos, todos eles adorando o mesmo Deus. E que você quer ver uma coisa, se eu estou falando para vocês aqui alguma abobrinha, é só você pesquisar nos dias de Natal, de Ano Novo, de Semana Santa, da Páscoa, principalmente da falsa Páscoa, que nunca não é isso que essa pessoa, o coelhinho, do chocolate, das trocas de presente, nunca foi isso. A Páscoa era um cordeiro morto ali, ia ser comido com ervas amargas e com muita pressa. O Natal nunca existiu na Bíblia. Essa coisa, sabe, de Natal, de árvore. Aliás, Yahushua sempre falou contra a árvore. Se você acha que essas pessoas não são as mesmas pessoas, não servem ao mesmo Deus, é só você ver elas nos dias de Natal. A música cantada de Medley, de John Lennon, né? Eles ali todos fazendo festa, tanto islâmicos, hindus, kandecistas, espírita, católico, evangélico, umbandista, quimbandista, candomblessista, todos os ateísmos, né? Todas essas pessoas louvando o mesmo Deus. Você acha que isso é mentira? É só você ver uma final de Copa do Mundo, principalmente se o Brasil estiver lá. Todos eles se abraçando nas ruas, pulando e cantando, adorando ali a Deus da Copa, aquela mulher com aquelas duas asas abertas, com aquele mundo nas costas, aquela bola, aquele globo, que nunca foi à Terra. É só você ver sabe, numa abertura de Olimpíada, todos eles cantando ali, junto, as bandeiras entrelaçadas ali, aquelas argolas, as estrelas de 5 pontos, sabe, em todas as repúblicas, sendo, sabe, tremulando de um lado para o outro. Você vai ver se eles adoram ou não adoram o mesmo Deus. Um Deus criado. Um Deus criado. Criado por uma pessoa. Nunca foi Yahushua. Yahushua nunca nasceu de Maria. Aliás, nunca existiu essa pessoa chamada Maria. Se você queira saber. Outra história inventada. Uma história inventada, criada, fictícia e colocada ali. A mentira colocada no lugar da verdade. A abominação desoladora colocada no lugar da verdade. Yahweh diz, quem lê, entenda. Todos aqueles que lê, estão entendendo o que eu estou falando. Yahweh está falando ali para o discípulo. Do que falou o profeta Daniel, sendo colocada lá. A cruz. Aquela cruz com os braços abertos. E através dessa cruz nasce toda mentira, todo engano. A cruz vermelha, né? Uma das maiores nações do mundo, tem tudo em conta de desgraça. Do outro lado está o MS com essa bandeira dela, até ali tem uma cobrinha, né? A serpentinha com a linguinha de fora. Pessoal, toda mentira, todo engano sai dessa religião. Montada, trazida por Constantino. Que manda sacrificar o seu filho. Ele mata seu filho. E vai saber como. Existe livro de história que conta isso? Existe, mas não está ao nosso alcance. E se vocês tiver algum aí, por favor, vamos ler junto aí, né? Por favor, Antônio Carlos, eu tenho aqui uma história que fala, conta essa história aí, né? Sabemos que Constantino cria o domingo, né? Tudo foi criado por ele. O dia adorável ao sol, adorar seu sol. Ele cria tudo aquilo que é imundo, né? E ele se achava um verdadeiro Deus. E ele teve até lá um sonho, né? Ele teve até ali que ele viu uma cruz no céu, um sonho não, uma visão. Por esse sinal é que você vai vencer. É por esse sinal que você vai vencer o mundo, e ele venceu. Até agora. Onde essa cruz parada por toda parte do mundo. E mais tarde, a estrela. É por isso que todo ator, cantor, político, os estadistas, todas as pessoas, para ser famosa, ela é chamada de estrela. As pop stars, né? A estrela, porque ela adora um Deus estrela. A estrela de 5 pontos. De 10, de 9, seja lá o nome que você dá. Principalmente a de 5, que está nas bandeiras. Em todas as bandeiras dos países do mundo. E a nossa bandeira é Yahweh. Foi Moshe quem disse aí. Yahweh é a nossa bandeira. Nós não temos bandeira. Pessoal, um abraço a todos vocês aí. Forte abraço mesmo.
Faça uma pesquisa sobre a vida de Constantino ou a vida de Alexandre, o Pequeno. Ele nunca foi grande. Alexandre o Pequeno, grande, aí a roxa que tem nos abrindo nossa mente para hoje chegar a essa verdade aí, né? Como é que foi que ele morreu? E essa história da cruz de Jesus tem tudo a ver com esses dois aí. Pessoal, um abraço, até o próximo vídeo aí.